Harion. Pois bem, qual a importância do desenvolvimento dos elementos? Principalmente do elemento ar, que é onde a gente está agora. Vamos lá. Primeiro, o elemento ar representa o intelecto, lembra? Pelo menos esse nível do elemento ar, ele vem representando nossa mente. E o que acontece quando uma pessoa não desenvolve a própria mente? O que significa desenvolver a própria mente? Estudar, ler, aprender. Arrumar alguma forma de intelectualizar, de absorver alguma coisa a nível mental. Isso é desenvolver a mente. E o que acontece se a pessoa não desenvolve isso? O que acontece quando alguém não pensa com a própria cabeça? Os pensamentos das pessoas ao redor vão influenciá-la drasticamente. Ou seja, se você não desenvolve o elemento ar, se você não desenvolve gêmeos, as opiniões, as ideias, os pensamentos de quem lhe cerca vão fazer parte da sua cabeça. Aí você vai pensar assim, beleza, isso que eu tô pensando é meu ou isso que eu tô pensando é porque minha mãe, meu pai, meu irmão, meu tio pensa? Somente desenvolvendo a mente, o intelecto, que você vai conseguir pensar por si só. É como se fosse assim. Você imagina uma criança que ela convive com pais que só aprendem a brigar, por exemplo. Se ela não desenvolve a mente, se ela não desenvolve outras formas de lidar com as questões, ela vai agir e ser apenas do jeito que ela aprendeu, porque ela não aprendeu a pensar por si só. Ela não aprendeu a pensar sozinha. Então, o jeito que foi ensinado é o jeito que ficou enrijecido dentro dela. Então, se você não desenvolve gêmeos, se você não desenvolve o elemento ar, você não pensa sozinho. Se você não pensa sozinho, você não descobre quem você é. Você não observa as suas vontades, você não observa a sua natureza, você não observa o seu valor, porque você não está pensando sozinho. Você está pensando com a cabeça de outra pessoa e isso te torna indiferenciado. Aí é como se você se mantivesse apenas ali no reino animal, onde você não pensa sozinho, onde dizem que o certo é pensar assim, então vamos pensar assim, por falta de esforço pessoal. Pois é. Então a necessidade do aprendizado da leitura vem dessa forma. Só que o que que acontece? O que que eu observo? O nosso método de aprendizado, né, a nossa escola, porque Gêmeos representa a escola, ele é um tanto frustrante para os alunos. Por quê? Porque a pessoa está aprendendo questões que ela, sinceramente, não vai ter necessidade na vida. Então, o nosso sistema educacional, ele já começa falhando por aí. Mas será que é mesmo uma falha? Será que é um erro do sistema ou é proposital? Acredito eu que o sistema de alguma forma coloque o que é colocado tanto por uma certa ignorância quanto por controle. Então assim, vamos ensinar isso aí, não vamos ensinar como viver, não vamos ensinar a pessoa a pensar sozinha, não vamos ensinar isso. Porque senão quem está no topo da pirâmide vai deixar de estar no topo da pirâmide se a gente tiver seres pensantes de verdade ao nosso redor. Então vamos deixar aí, vamos ensinar essas coisas aí que ninguém nunca vai precisar na vida. Vamos fazer os adolescentes se rebelarem contra qualquer tipo de ideia sobre aprender, sobre ler. Vamos fazer eles terem nojo da leitura. Vamos torná-los ignorantes, para não dizer outra palavra. Então, na escola, a gente entende que ali é o momento que a gente está aprendendo. Tanto porque estão nos ensinando conteúdos novos, as matérias, as disciplinas que a gente aprende, quanto pelo nosso convívio com colegas com universos diferentes. Isso também é elementar, essa interação. Então, assim, outro ponto. Uma timidez, por exemplo, é uma pessoa que tem dificuldade nessa interação, sabe? E aí é uma questão que precisa ser vista com muito mais cuidado, né? Porque vai muito além disso.
Às vezes uma repressão familiar muito grande, tipo assim, a família do fulano pensa daquele jeito, não vai na ideia deles. Aí a família te prende, né? Enfim. Por isso é a necessidade do aprendizado por si só. Na verdade, todo o nosso desenvolvimento, ou quase todo, pelo menos os 6 primeiros signos, a gente precisa fazer sozinho. Pois é, a gente não pode depositar essas coisas na mão de outra pessoa. Ninguém consegue, por enquanto, ninguém consegue aplicar uma injeção e aprender um livro por essa injeção. Podia ter, né? Tipo um chip, assim, pronto. Agora ele tem um livro instalado dentro dele, mas não funciona assim. Então, em Gêmeos ainda a gente encontra o primeiro nível do elemento ar, onde a gente precisa desenvolver. Porque senão a gente simplesmente pega o conteúdo que nos é enfiado goela abaixo e a gente é obrigado a digerir aquilo, até a gente aprender a pensar sozinho. Porque senão a gente fica indiferenciado, animalizado e se torna um ser a mais na manada que pensa de determinada forma. Lembrando que, num geral, o coletivo manda, vamos dizer assim. Enquanto você não pensa sozinho, você não faz as suas coisas sozinho, você está inserido no coletivo, então o pensamento e o padrão coletivo te domina. E seja tanto do inconsciente coletivo, coisas que a gente nem se dá conta, quanto do consciente coletivo. Tipo assim, todo mundo tá ouvindo aquela música, vou ouvir aquela música. Tá todo mundo criticando aquela pessoa, vou criticar aquela pessoa. Isso é falta de desenvolver o elemento ar. Pensar sozinho, pensar por si só. Então, se a gente entende o elemento ar como o aprendizado, a gente entende que para poder a gente se espiritualizar e se humanizar, o aprendizado, a leitura e tudo isso faz parte também da espiritualização. Mais uma vez, espiritualização não é você viver falando namastê e desejando coisas boas. Você precisa desenvolver todas as vertentes humanas se você quiser realmente se tornar um ser espiritual. A grande maioria não quer. Na verdade, a grande maioria só quer a fantasia, né? Que é tipo crescer uma asa de fadinha ou se tornar um anjo. Ai, que lindo, né? Pois é, não é por aí. Então, à medida que a gente desenvolve o elemento ar, a gente se diferencia das outras pessoas. Então não adianta nada você saber e sentir lá no fundo que é único se você não pensa sozinho. Se você ainda pensa com a cabeça do seu pai ou da sua mãe ou de quem quer que seja. Para poder você dar uma opinião verdadeira em algum tema, por exemplo, você tem que entender aquele tema. Se você não entende aquele tema, você vai pegar a opinião coletiva. Um exemplo muito grande é sobre astrologia. O coletivo, num geral, por pura ignorância, trata a astrologia como um. Você acredita em signos? Sério? Eu não acredito nessas coisas. Mas pergunta se a pessoa pegou um livro para poder ler. A grande maioria não. Então, como o coletivo pensa dessa forma, vou pensar junto. Vou me manter nessa manada. E aí você não está vivendo a sua plenitude em desenvolvimento do que você veio ser como potencial. Enquanto você não pensa sozinho, enquanto você não desenvolve o signo de Gêmeos, o nosso primeiro nível do elemento ar.